Pensou que era ansiedade, mas era insuficiência cardíaca. Ela achava que o coração acelerado era só nervosismo, que o cansaço era da rotina, que o aperto no peito era só mais um dia difícil. Mas o corpo dela estava gritando. E ninguém estava ouvindo. Isabela tinha 32 anos. Trabalhava como analista financeira em uma grande empresa em Belo Horizonte. Casada, sem filhos, cheia de planos. Inclusive, estava juntando dinheiro para fazer um intercâmbio na Irlanda no ano seguinte. A rotina era puxada, mas nada fora do normal. Planilhas, prazos, reuniões, café demais. Um estilo de vida que muita gente leva e que ela até se orgulhava de aguentar. Mas de repente começaram os episódios esquisitos. Primeiro foi uma sensação estranha de palpitação ao subir escadas. Depois, uma falta de ar rápida, passageira. E então, o cansaço. Mas não aquele cansaço normal de final de expediente. Era um cansaço diferente. Um esgotamento logo pela manhã, mesmo depois de 8 horas de sono. Uma exaustão que não fazia sentido. Chegava no trabalho já querendo deitar. Qualquer atividade, por menor que fosse, parecia pesar toneladas. Ela comentou com a amiga de mesa. Acho que tô com ansiedade. Tô muito acelerada, sabe? A amiga nem hesitou. Normal, Isa. Eu também vivo assim. É esse mundo maluco que a gente vive. Vai fazer um yoga. Na mesma semana, marcou consulta com um clínico geral. Saiu de lá com um diagnóstico que parecia fazer sentido. Ansiedade generalizada. O médico foi direto. Seus batimentos estão um pouco acelerados. Sua pressão está normal. Você está dormindo mal, sentindo cansaço e aperto no peito. Isso é ansiedade. Você trabalha com pressão, né? Muito comum. Vamos controlar isso com um ansiolítico leve. Procure um psicólogo também. E evite café. Ela saiu da consulta com um misto de alívio e dúvida. Alívio por saber o que era, mas dúvida porque, no fundo, ela sentia que tinha algo mais. Mas ignorou. Começou a tomar o remédio. E por algumas semanas, tudo parecia estável. Só parecia. Até que num sábado à tarde, dentro de um supermercado, Isabela caiu no chão. Sem aviso, sem dor, sem tempo de pedir ajuda. Foi ali que tudo começou a mudar. O chão do supermercado estava gelado. Isabela abriu os olhos com dificuldade, cercada por pessoas assustadas. Ela está respirando? Alguém chama uma ambulância. O desmaio durou menos de 30 segundos. Quando recobrou a consciência, sentia o corpo pesado, o rosto pálido e uma sensação estranha no peito, como se o coração não estivesse batendo no ritmo certo. Uma batida pesada e depois um vazio. A equipe do SAMU chegou rápido. Pressão um pouco baixa, glicemia normal, pulso fraco. Aparentemente, nada urgente. A medição com o oxímetro mostrava oxigenação dentro do padrão. Eles sugeriram levá-la para o hospital, mas ela recusou. Disse que já estava bem e queria ir para casa. No fundo, Isabela sentia medo, mas não queria aceitar que algo grave pudesse estar acontecendo. Preferiu acreditar na versão leve da ansiedade. Pediu um Uber e foi embora. Em casa, tomou mais um comprimido do ansiolítico. Dormiu quase 12 horas direto. Nos dias seguintes, os episódios se intensificaram. O coração parecia correr mesmo quando ela estava parada. Começou a sentir dificuldade para respirar só de subir um lance de escadas. A pele ficou mais fria. As extremidades, mãos, pés, às vezes formigavam. E o cansaço agora era constante, a ponto dela precisar de 2 pausas só para tomar banho. Ainda assim, os exames básicos continuavam normais. Na segunda ida ao médico, ela ouviu: Isabela, tudo indica que você está com um transtorno de ansiedade. Podemos trocar a medicação se você quiser, mas esse tipo de crise é comum. Ela saiu do consultório com os olhos marejados. O coração dela dizia que havia algo errado, mas os médicos diziam que era psicológico. E ela começou a duvidar de si mesma. Na terceira semana,
um novo episódio de desmaio, dessa vez no elevador do prédio. O zelador encontrou Isabela caída, com o rosto pálido e os lábios arroxeados. Dessa vez, ela não teve escolha, foi levada direto para o pronto-socorro. Chegando lá, passaram-na para uma maca, fizeram um eletrocardiograma e foi a primeira vez que algo, finalmente, não estava normal. O médico franziu a testa ao olhar o exame. Você já fez um ecocardiograma, Isabela? Nunca. Vamos fazer um agora. Aguarde, por favor. Meia hora depois, o cardiologista entrou na sala com um semblante sério. Você vai precisar ser internada hoje. Seu coração está com apenas 25% da função normal. Isabela congelou. Não era ansiedade, não era estresse. Era insuficiência cardíaca. E seu corpo já gritava há semanas. A frase ecoava na mente de Isabela como um aviso de vida ou morte. Seu coração está funcionando com menos de 25% da capacidade normal. Ela nunca tinha ouvido o termo fração de ejeção antes, mas naquele dia aprendeu que era essa medida, a quantidade de sangue que o coração consegue bombear, que separava a vida da morte. O cardiologista olhou para ela com firmeza, mas empatia. Isabela, você tem uma insuficiência cardíaca grave. Vamos precisar internar agora mesmo. E correr contra o tempo. Ela não sabia se chorava, se gritava ou se perguntava: como ninguém percebeu isso antes? No quarto do hospital, deitada com o soro no braço e o som ritmado do monitor cardíaco ao fundo, Isabela sentiu um medo que nunca havia sentido antes. Ela pensava em tudo ao mesmo tempo: o trabalho, o marido, a família e uma pergunta insuportável: se eu tivesse escutado meu corpo antes, estaria melhor agora? Durante os exames seguintes, descobriram que a condição era cardiomiopatia dilatada idiopática, uma doença em que o músculo do coração se enfraquece e se alarga, sem causa clara. Em alguns casos, é genética. Em outros, silenciosa. E em muitos, confundida com ansiedade. A cardiologista de plantão explicou: você provavelmente convive com isso há meses, talvez mais. Se tivesse continuado só com ansiolíticos, correria risco de parada cardíaca. Foi como levar um soco. Nos dias que seguiram, Isabela iniciou o protocolo de emergência. Diuréticos para aliviar o acúmulo de líquidos nos pulmões, beta-bloqueadores para reduzir o esforço do coração, restrição de sal, repouso e oxigênio monitorado. Ela estava viva, mas sua vida nunca mais seria a mesma. Antes de receber alta, a médica olhou nos olhos dela e disse: você teve sorte. Se aquele desmaio tivesse acontecido dirigindo, talvez nem estivesse aqui. Ela agradeceu com lágrimas nos olhos, mas no fundo, sabia. Não foi sorte, foi o último grito do corpo. Passou uma semana no hospital. Foi orientada a usar um colete desfibrilador portátil. E dali em diante, seria acompanhada por uma equipe multiprofissional. Mas o maior choque não foi físico. Foi emocional. Ela perdeu meses acreditando que o problema era nervoso, quando na verdade seu coração estava pedindo socorro. Isabela voltou para casa 9 dias depois da internação. Ela não voltou a mesma. Agora, todo pequeno sintoma ganhava um novo significado. A mínima dor, a leve tontura, o suspiro mais demorado. Todos eram levados a sério. E o café? Abandonado de vez. Ela tinha aprendido da pior forma. Ignorar sinais pode custar caro. Passou a acompanhar seu tratamento rigorosamente. Mudou a alimentação, aderiu à fisioterapia cardíaca e deu início ao acompanhamento com um psicólogo, não para tratar ansiedade, como antes, mas para lidar com o trauma de ter sido desacreditada. O corpo dela não apenas gritou, ele havia suplicado. E ninguém ouviu. Isabela nunca mais voltou a ser a mulher inabalável de antes, mas encontrou algo mais forte que aquela persona: consciência corporal. Aprendeu a ler os sinais.
a respeitar o silêncio, a duvidar de diagnósticos apressados. E o mais importante, passou a contar sua história para outras mulheres, principalmente para aquelas que vivem ouvindo que é só estresse, só TPM, coisa da sua cabeça. Se você chegou até aqui, me escuta por um segundo. Quantas vezes você já sentiu alguma coisa estranha no corpo e ignorou? Quantas vezes disseram que era frescura, ansiedade ou coisa da mente? Quantas vezes você acreditou e se calou? Não faça isso de novo. Porque quando ninguém ouve, o corpo grita. Se essa história te tocou de alguma forma, se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que passou, compartilhe esse vídeo. Inscreva-se no canal O Corpo Grita. Toda semana, histórias reais com um alerta. O corpo sempre dá sinais. A gente só precisa aprender a escutar. Até o próximo caso.